Bolsonaro se disfarça de comunista em uma passeata. O que ele descobriu vai te deixar chocado. O sol brilhava intensamente sobre Brasília, refletindo nas amplas janelas do Palácio da Alvorada. Sentado em seu escritório, Bolsonaro folheava relatórios com expressão grave. Durante semanas, rumores haviam circulado sobre um grupo de ativistas comunistas planejando algo grande. Amigos e aliados alertavam para uma possível conspiração, mas faltavam provas. Se for verdade, eu preciso saber o que estão tramando, murmurou para si mesmo, batendo os dedos no tampo de madeira da mesa. Apesar dos conselhos de segurança, ele sabia que a única maneira de descobrir a verdade seria se arriscar. Foi então que uma ideia ousada surgiu: ele se disfarçaria e se infiltraria na passeata marcada para o dia seguinte. Chamou seu assessor mais próximo, Carlos, que arregalou os olhos assim que ouviu o plano. Isso é uma loucura, pai. Você não pode fazer isso. É perigoso demais. Perigoso é ficar aqui de braços cruzados enquanto armam contra mim, rebateu Bolsonaro, sua voz firme. Ninguém vai reconhecer um homem comum no meio da multidão. Mas eu preciso me preparar. Naquela noite, ele se isolou em um quarto anexo, escolhendo roupas simples, jeans desbotado, uma camisa de algodão, óculos escuros e um boné. Uma barba falsa completava o disfarce. Ele praticou sua nova identidade no espelho, imitando um sotaque neutro e alterando o tom de voz. Enquanto ajustava os últimos detalhes, o peso da decisão recaía sobre ele. Sabia que a empreitada era arriscada, mas também que, se tivesse sucesso, poderia impedir uma armadilha. Com determinação no olhar, ele murmurou para si mesmo: se querem me pegar, terão que ser mais espertos que isso. No dia seguinte, antes do amanhecer, Bolsonaro saiu discretamente do palácio, passando despercebido por todos, com exceção de Carlos, que o observava partir com preocupação nos olhos. A passeata começaria em poucas horas, e ele estaria lá, um homem entre a multidão, buscando a verdade em meio ao caos. O calor já começava a pesar no ar quando Bolsonaro chegou à praça onde a passeata seria iniciada. O som distante de gritos e músicas revolucionárias já podia ser ouvido, reverberando pelas ruas de Brasília. Ele se posicionou em um canto discreto, observando a movimentação da multidão que começava a se formar. Era uma mistura de jovens idealistas, militantes com cartazes e bandeiras, e poucos curiosos, que se haviam juntado ao protesto sem grande motivação. Bolsonaro ajustou o boné, abaixando a cabeça para ocultar o olhar, e passou por entre os grupos, mantendo a postura descontraída de um homem comum. Ele sentia a tensão crescente, como uma linha tênue prestes a se romper, mas estava determinado a cumprir sua missão. Sua intenção era clara: ele precisava ouvir as conversas, entender o que estava acontecendo sem chamar a atenção para si. Tudo parece normal até agora, pensou, sua mente rápida processando os detalhes ao redor. Os cartazes com palavras de ordem, a música que ecoava pelas caixas de som improvisadas e os rostos de pessoas comprometidas com um ideal, mas sem noção do que de fato se passava nos bastidores. Ele foi se aproximando cada vez mais do palco improvisado, onde organizadores falavam com fervor sobre a necessidade de luta contra um sistema opressor. Era tudo muito planejado, mas o que exatamente estavam tramando? Aquelas palavras de protesto pareciam vazias, uma encenação para algo muito maior. Num movimento discreto, Bolsonaro passou por um grupo de homens que conversavam animadamente, uma conversa desconexa sobre mobilização social, mas, ao longe, ouviu algo que lhe chamou a atenção. Será que vamos conseguir fazer isso? Eles têm que acreditar na mentira. Se acreditarem, será um golpe fatal, disse uma voz grave, que Bolsonaro logo reconheceu como sendo de um dos organizadores. O coração de Bolsonaro disparou. A mentira? Golpe fatal? Ele se aproximou mais, controlando a respiração para não ser notado, mas as palavras ecoavam em sua mente. O que queriam inventar contra ele? E o mais importante, como isso se conectava com a sua reputação? De repente, ele viu o organizador principal, um homem alto e de feições imponentes, se aproximando de um grupo pequeno. Eles estavam discutindo algo em voz baixa. Bolsonaro tentou se aproximar sem ser notado, colocando-se na periferia da roda de conversas, como um espectador anônimo.
Era hora de ser paciente. Ele precisava ouvir mais. A verdade estava ali, em algum lugar dentro daquelas palavras sussurradas. E então, ele percebeu que algo estranho estava acontecendo. Algumas pessoas começavam a olhar em sua direção, como se estivessem começando a desconfiar da sua presença. O disfarce começava a se mostrar mais difícil de manter, e um leve arrepio subiu pela espinha de Bolsonaro. Talvez ele não fosse tão invisível quanto imaginara. Mas antes que pudesse reagir, o som de uma buzina e aplausos cortou a tensão. A marcha estava prestes a começar. Ele teria que continuar disfarçado, seguir com o plano até descobrir mais. A missão estava apenas começando. A marcha seguiu pelas ruas, o som dos gritos e das palavras de ordem enchendo o ar. Bolsonaro, ainda disfarçado, se mantinha entre a multidão, caminhando ao lado de ativistas de diferentes idades e origens, todos unidos pela mesma causa. A marcha parecia seguir uma rotina bem ensaiada, como se estivesse repetindo um script que já havia sido estudado à exaustão. O clima de protesto era forte, mas não parecia natural. Algo naqueles rostos e palavras soava mecânico. Como se estivessem sendo empurrados, como se fosse mais uma obrigação do que um verdadeiro compromisso. Bolsonaro se sentiu desconfortável, como se estivesse observando algo que não deveria estar ali, algo que não fazia sentido. Enquanto o grupo se movia pelas ruas, ele começou a prestar mais atenção nas conversas ao seu redor. Quase todas falavam sobre a luta contra o sistema, o fim da corrupção e a revolução que estava prestes a acontecer, mas havia um tom diferente no discurso. Havia uma espécie de urgência, de pânico, como se estivessem tentando convencer uns aos outros de algo que nem mesmo eles acreditavam completamente. Precisamos agir rápido, antes que ele perceba o que estamos fazendo, disse uma mulher de cabelo curto e olhar preocupado. Bolsonaro tentou manter a calma. Ele estava ali para entender, não para se precipitar. Tentou focar nas palavras dela. Antes que ele perceba. Quem era o ele? Ele, no caso, poderia ser ele mesmo, mas precisava ter certeza. Enquanto a passeata avançava, ele se aproximou de um grupo que parecia estar mais isolado dos outros. Era pequeno, mas falava com mais fervor. Sentia-se arrastado por uma força invisível para aquele centro, como se tivesse sido conduzido por algo maior que ele. Precisamos que ele caia. Se ele cair, o resto virá, ouviu um homem dizer com uma voz baixa, quase inaudível. O coração de Bolsonaro disparou. Ele? O que aquilo significava? Quem estava planejando sua queda? Qual era o plano exato? Ele sentia o peso das palavras em sua mente, mas ainda não conseguia juntar as peças. Havia algo ali, algo que o fazia se sentir vulnerável. Estava claro que o grupo estava tentando arquitetar algo grande, mas o que era essa queda? E, mais importante, como isso o afetava? Tudo bem, vamos usar isso a nosso favor. A mentira será a chave. Ninguém vai perceber o que está acontecendo até que seja tarde demais, disse outro, com uma voz que denunciava um prazer sádico no plano que estava sendo traçado. Bolsonaro deu um passo atrás, a mente fervilhando. A mentira será a chave. Aquilo soava como uma conspiração, mas não o suficiente para fazer qualquer acusação precipitada. Precisava de mais. Precisava de uma prova mais concreta para poder agir com segurança. Mas não tinha tempo. A marcha já estava chegando ao ponto de concentração. O lugar estava começando a ficar mais apertado, com mais pessoas se juntando ao protesto. Os organizadores começaram a se alinhar à frente, direcionando as pessoas para uma área específica. Este é o momento, disse um dos líderes do grupo, agora mais alto e determinado. A mentira vai cair e, quando cair, tudo vai mudar. Ele não vai ter como escapar. Bolsonaro não conseguia mais conter a ansiedade. Estava cada vez mais claro que estavam conspirando contra ele de uma maneira muito bem planejada. Eles estavam montando uma estratégia que o incriminaria sem que ele tivesse a menor chance de defesa. Mas como? O que exatamente eles pretendiam fazer? A multidão estava ficando mais densa, e os gritos estavam se tornando mais intensos. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, mas antes que pudesse tomar uma decisão, algo mais chamou sua atenção.
O líder principal se afastou para uma conversa reservada com alguns dos organizadores mais próximos. Era agora ou nunca. Bolsonaro sabia que não poderia esperar mais. Precisava agir. Com o coração acelerado, ele fez um movimento furtivo em direção ao líder, determinado a ouvir mais e, quem sabe, obter as informações que precisava para desmascarar aquele plano. Bolsonaro se aproximou cautelosamente da conversa, tentando se manter o mais discreto possível, camuflado pela agitação do protesto. O som da multidão misturava-se com o bater frenético dos corações ao redor, mas ele focava nas palavras que eram trocadas entre os líderes do grupo. O plano está quase pronto. Agora é só executar e esperar que ele caia na armadilha, disse um dos homens mais velhos, com uma voz grave e calculista. Sua postura era rígida, com um semblante sério, como se já tivesse visto esse tipo de manipulação funcionar antes. Bolsonaro sentiu um arrepio. Cair na armadilha. Ele sabia que ele era ele. E o pior, o que estava sendo tramado tinha a intenção de acabar com tudo que ele construiu. Era uma jogada para destruir sua imagem de forma irreparável. Temos que dar a impressão de que ele tem um envolvimento direto com isso. Não vai ser difícil manipular a verdade, continuou outro, de óculos escuros, mais jovem, com uma expressão de excitação nos olhos. A mentira é simples, mas vai causar um impacto gigantesco. As pessoas acreditam no que querem acreditar. E isso vai espalhar como fogo. A cada palavra, Bolsonaro sentia a tensão crescer em seu peito. Ele agora entendia a magnitude do que estava acontecendo. Não se tratava apenas de um simples protesto ou de uma manifestação política. Aqueles homens e mulheres estavam arquitetando uma conspiração bem planejada, com o objetivo de forjar provas que o implicassem diretamente em um grande escândalo. Algo que poderia destruir sua carreira, sua vida, e a confiança do povo que havia depositado nele. Vamos espalhar a história de que ele tem ligações com os grupos de extrema-direita. Vamos inventar um envolvimento pessoal. Dizer que ele financia essas operações em segredo, que é a mente por trás disso tudo. O público vai engolir a mentira sem questionar, disse o líder, com um sorriso diabólico. Bolsonaro teve que segurar o impulso de sair dali imediatamente e confrontá-los. Era isso. Estavam preparando uma trama para incriminá-lo, para colocar tudo nos ombros dele. E o mais alarmante, eles tinham certeza de que conseguiriam. E a prova? Como vamos apresentar a prova que ele esteve envolvido? Perguntou o homem mais jovem. Simples, respondeu o líder, com uma risada baixa e ameaçadora. Vamos forjar tudo. Uma reunião falsa, fotos alteradas, um telefonema anônimo. Vamos até mesmo colocar testemunhas, se necessário. Ninguém vai duvidar. A cada palavra, Bolsonaro sentia sua raiva crescer, mas sabia que não podia agir precipitadamente. Precisava de mais informações, algo que fosse definitivo, algo que pudesse usar a seu favor. Ele sabia que, se deixasse aquela reunião sem provas suficientes, perderia a oportunidade de desmascará-los. O risco de ser descoberto aumentava a cada segundo. Mas ele também sabia que se fosse para frente com uma acusação sem fundamentos sólidos, poderia acabar caindo na própria armadilha. Eles estavam se preparando para um grande ataque. E ele precisava ser mais esperto do que eles. Enquanto os líderes conspiravam, Bolsonaro observava com cuidado, atento a cada movimento, a cada troca de olhares. Ele notou que uma das mulheres do grupo, uma figura até então discreta, parecia estar se afastando um pouco da conversa principal. Seu comportamento estava um tanto nervoso, como se tivesse dúvidas sobre o que estava sendo tramado. Era a sua chance. Ele se aproximou lentamente, com cautela, e conseguiu ouvir um fragmento da conversa dela, que parecia mais uma confissão do que um diálogo entre conspiradores. Eu não sei, eles estão indo longe demais. Eu acho que estamos brincando com fogo, ela disse em voz baixa, quase inaudível. E se isso sair do controle? Se a mentira for descoberta? Bolsonaro franziu a testa. Aquela dúvida na voz dela era uma fraqueza, uma brecha na estrutura da trama que ele poderia explorar. Mas não podia agir agora. Precisava se afastar antes de ser notado, precisava pensar em um plano mais refinado.
O que ele sabia agora era claro: eles estavam prestes a lançar uma grande mentira. Uma mentira que o implicaria em algo que ele não cometeu. A repercussão seria devastadora. Ele precisava desmascará-los. Mas como? Com as provas que havia ouvido até aquele momento, o risco de se expor ainda estava presente. Mas Bolsonaro já sabia o que tinha que fazer. O tempo estava correndo, e o plano deles estava prestes a ser lançado. Ele precisava se afastar, reunir informações e bolar um plano para virar o jogo a seu favor. Mas havia algo mais que ele não sabia. Um detalhe crucial que poderia mudar tudo. O risco de ser descoberto estava aumentando a cada momento. A tensão no ar parecia densa, e Bolsonaro sabia que o futuro de sua vida política estava em jogo. Bolsonaro se afastou silenciosamente da multidão, sentindo a pressão aumentar com cada passo. Sua mente fervilhava, tentando organizar os pensamentos. A revelação do plano dos ativistas ainda ecoava em seus ouvidos, e a gravidade da situação se instalava no fundo de sua alma. Aquilo não era apenas uma pequena conspiração. Era um ataque direto, uma máquina bem orquestrada destinada a destruir sua reputação, seu legado e sua vida. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. O que fazer agora? Como agir sem colocar em risco o que poderia ser a última chance de desmascarar a trama antes que se concretizasse? Sabia que, se agisse sem cuidado, poderia cair em uma armadilha ainda maior, e o próprio movimento poderia virar contra ele. Tenho que ser estratégico. Bolsonaro encontrou um local mais isolado, onde pôde pensar com mais clareza. A praça em Reforma estava cheia, o barulho da multidão ainda distante o suficiente para que ele pudesse se concentrar. Ele precisava planejar, mas precisava também se proteger. A infiltragem estava indo bem até aquele momento, mas agora ele sabia que o maior perigo estava em ser descoberto. Qual será o próximo movimento deles? O que mais estão preparando? Ele sabia que não podia sair dali sem ter algo mais concreto, algo que pudesse provar sua história. A conversa de uma possível reunião falsa, as fotos alteradas, os telefonemas forjados. Isso tudo poderia ser manipulado facilmente e espalhado para a mídia. Eles tinham os meios de fazer isso funcionar. Mas Bolsonaro não podia deixar que essa mentira tomasse proporções maiores. Precisava mostrar a verdade, mas de maneira inteligente, sem parecer desesperado ou emocional. Com isso em mente, ele decidiu que o próximo passo era claro. Não poderia esperar mais. Ele teria que chamar as emissoras e expor tudo. No entanto, havia uma variável crucial: como garantir que não fosse o alvo da narrativa? Como garantir que, ao expor a trama, não acabasse sendo desacreditado e mostrado como um mentiroso? Bolsonaro sabia que a chave estava em agir rápido. Se conseguisse antes que o plano fosse lançado oficialmente, poderia desmantelar tudo com suas próprias palavras, com a verdade. Mas o tempo estava contra ele. E a sensação de que seus passos estavam sendo seguidos aumentava cada vez mais. Em sua mente, um novo cenário se desenhou. Ele poderia convocar uma coletiva de imprensa, reunir os jornalistas, mas também precisava de provas. O simples relato não seria suficiente. As mentiras seriam lançadas com força, e ele precisava ter em mãos algo que pudesse abalar as acusações. Talvez uma gravação, talvez uma testemunha mais disposta a falar a verdade. Mas o risco de sair da sombra e entrar na luz era grande demais. Ele estava consciente de que a situação ficaria tensa. Não só pelas consequências imediatas de ser desmascarado no momento errado, mas pelo impacto na sua imagem pública. A maior mentira da história poderia ser construída, e eu seria o centro dela. Preciso agir agora, sem hesitar. Enquanto caminhava pela praça, observando o cenário ao redor, ele pensou em uma última peça que poderia faltar. A mulher que tinha demonstrado dúvidas sobre o plano, a mesma que murmurara a respeito do risco de sair do controle. Ela era a chave. Ela sabia o suficiente. Talvez fosse a única pessoa que pudesse confirmar o que estava sendo arquitetado. Eu preciso falar com ela. A ideia foi repentina, mas certeira. Se conseguisse convencê-la a falar, se conseguisse que ela fosse sua aliada, ele teria uma chance de provar a conspiração de forma irrefutável. A questão era:
Como se aproximar sem levantar suspeitas? Como fazer com que ela confiasse nele, quando o próprio grupo estava cheio de mentiras e manipulações? Ele então se retirou de forma discreta, tentando não ser notado. Sabia que o plano estava em andamento e que, a cada minuto que passava, a situação ficava mais perigosa. Quando encontrou um lugar isolado para descansar um pouco, olhou para o celular, seu aliado mais confiável no momento. Mandou uma mensagem para alguém da sua equipe para começar a preparar o terreno para um discurso. Ele sabia que, se as coisas dessem errado, o discurso seria seu último recurso. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas ele sabia, seria uma luta difícil. E o impacto dessa revelação? Isso ele não podia prever. O futuro estava em jogo. Bolsonaro estava agitado, mas ao mesmo tempo, uma sensação de clareza tomava conta de sua mente. Ele já sabia o que precisava fazer, sabia que a hora de agir tinha chegado. Ele havia recolhido provas suficientes, não só da conspiração, mas também das pessoas envolvidas, de cada movimento sutil que os ativistas tinham feito, como peças de um grande quebra-cabeça que ele finalmente montara. O grupo, com suas conversas disfarçadas e objetivos maquiavélicos, estava prestes a ser desmascarado. Era agora ou nunca. O presidente sabia que a revelação dessa trama teria um impacto imediato, e seu papel era o de liderar essa verdade diante da nação, sem hesitar. Mas algo mais o preocupava. Não seria apenas uma questão de expor a conspiração, ele sabia que ao fazer isso, ele também estaria se expondo, talvez mais do que queria, mas o risco fazia parte do jogo. Ele já estava comprometido. Não havia volta. Bolsonaro pegou o telefone, os dedos tremendo ligeiramente enquanto digitava a mensagem que convocava uma coletiva de imprensa de urgência. As emissoras de TV estavam sendo alertadas, as câmeras seriam montadas em minutos, e todos aguardavam ansiosos, sem saber o que estava prestes a acontecer. Dentro do salão, os jornalistas estavam acostumados a coletivas regulares, mas hoje era diferente. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Todos esperavam uma fala política, talvez um anúncio de reformas ou decisões governamentais. Mas o que estavam prestes a ouvir seria muito mais explosivo. Quando Bolsonaro entrou na sala, o clima ficou denso. Ele olhou para a câmera à sua frente, seu olhar fixo, mas seus olhos carregavam um peso que poucos poderiam entender. Ele não estava mais simplesmente encarando um desafio político, ele estava lidando com algo muito maior, algo que envolvia sua honra e sua integridade. Com uma respiração profunda, ele começou a falar, sua voz firme, mas carregada de um sentimento de urgência. Meus amigos, estou aqui hoje para revelar algo que vai muito além da política. Algo que envolve uma tentativa clara e orquestrada de destruir a minha reputação e o que representa o nosso país. Uma conspiração está em andamento, e eu estou aqui para expor a verdade. Bolsonaro pausou, observando as reações na sala. Ele sentia os olhos de todos fixados nele, mas ele não vacilou. Sabia que a hora era agora. Ele começou a descrever, com detalhes, o que havia descoberto durante sua infiltração. As conversas secretas, as reuniões encobertas, e o plano que estava sendo armado para derrubá-lo de uma forma que ele jamais imaginara. Ele sabia que ao falar, estaria colocando sua vida em risco, mas o país precisava ouvir a verdade. Ele não poderia se acovardar. Esses indivíduos que estão por trás dessa trama, esses que se escondem nas sombras, planejaram uma mentira tão vil e tão bem estruturada que qualquer um poderia ser enganado. Eles estavam prontos para me acusar de algo que nunca fiz. Mas eu não sou um homem que se deixa destruir facilmente, e hoje, eu estou aqui para mostrar quem são esses traidores e como eles tentaram manipular a nossa democracia. Ele sentiu uma onda de emoção invadir seu peito, mas manteve a compostura, sentindo que a batalha estava apenas começando. Ele foi detalhando a conspiração, mencionando nomes e evidências que coletara. Enquanto falava, uma expressão de incredulidade começou a se espalhar pelo rosto dos jornalistas presentes. Aquilo que parecia uma acusação insustentável, agora parecia ter base sólida. As provas eram claras e estavam sendo apresentadas, não apenas nas palavras de Bolsonaro, mas também nos documentos e gravações que ele revelava em tempo real.
O país assistia a tudo, e em cada casa, em cada sala de estar, a tensão se ampliava. A fala de Bolsonaro estava sendo transmitida ao vivo para milhões de brasileiros, que começavam a compreender a profundidade do que estava sendo revelado. Uma conspiração de grandes proporções, com o objetivo de manchar o nome do presidente, agora estava sendo desmascarada ao vivo. Eu sei o que muitos de vocês pensam. Como ele pode provar isso? Mas eu trouxe as provas. Aqui estão, e logo vocês verão a verdade. Bolsonaro fez um gesto para que a equipe técnica exibisse as gravações e os documentos que comprovavam sua denúncia. O impacto foi imediato. A sala de imprensa ficou em silêncio por alguns segundos, um silêncio pesado, carregado de surpresa e, talvez, um pouco de choque. As provas estavam sendo apresentadas uma a uma, e o presidente não estava recuando. Ele estava cumprindo sua promessa de expor a mentira, sem medo das consequências. Em meio à adrenalina do momento, um sentimento de emoção começou a tomar conta de Bolsonaro. Ele sabia o que estava em jogo. Ele estava não apenas defendendo sua honra, mas a confiança da população. Cada palavra que ele dizia estava sendo pesada, calculada. Mas o peso da responsabilidade também lhe apertava o coração. Eu não sou perfeito, meus amigos, mas sempre lutei pelo Brasil. Hoje, vejo uma tentativa de destruir tudo que construímos juntos. Não vou deixar isso acontecer. Não posso. Ele fez uma pausa, sua voz agora mais suave, mais carregada de emoção. E por todos que acreditaram em mim, por todos que lutaram ao meu lado, eu prometo que a verdade prevalecerá. A resposta de Bolsonaro foi contundente. Ele não estava apenas desmascarando os conspiradores. Ele estava, de alguma forma, se reafirmando como um homem que, apesar das adversidades, nunca se renderia. As câmeras continuaram a gravar, e o país inteiro assistia. O jogo estava mudando, e Bolsonaro, com astúcia e coragem, estava escrevendo a próxima página de sua história política.